Muito bem, queria chamar a sua atenção para a nossa palavra de hoje. O tema do mês da família é? Eu e minha casa. Vamos ver como é que esse texto está? E eu quero a ajuda aqui da Sara. Servir ao Senhor é uma escolha, é o tema que nós definimos para essa data. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse tema não é de semana que vem e não é de semana passada. É só hoje. Servir ao Senhor é uma escolha. Eu queria convidar você para entender como isso funciona. Hoje que é o dia das... hoje é o dia das... Vocês acham que a gente tinha esquecido? Você acha que esses balões estão à toa? Hoje é o dia das mães. O que isso mexe com a sua vida, mãe, com a nossa vida de pais responsáveis, solteiros ou casados, adolescentes ou juniores, jovens adultos ou jovens que ainda estão amadurecendo? Vamos olhar nessa manhã. O texto diz assim, Josué 24, 15b. Como é que é isso? Tem letra também? Quando você só cita a segunda parte de um versículo, nós usamos uma letra para caracterizar isso. Então é Josué 24, 15b, ou seja, é a parte final do versículo de número 15, do capítulo 24. Diz assim, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos de novo? Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã. Já falamos de missões, já ouvimos versículos das crianças, já louvamos aqui através da música, lemos a Tua palavra, estamos no mês da família. Essa manhã é uma manhã de escolhas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas escolhas. Nós precisamos do Senhor. Nos ajuda. Me ajuda a entregar a Tua palavra, ajuda a igreja a ouvir a Tua palavra e a nós juntos a praticar a Tua palavra. No nome de Jesus, nessa manhã, oramos por aqueles que estão ali em trauma no Rio Grande do Sul. Dentro de um ginásio de uma escola, um galpão de uma indústria, estão ali, não sabe se chora a perda de um querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um vizinho. Não sabe se choram porque não sabe para onde vão. Não sabe se choram porque o frio começa a chegar. Não sabem, Senhor, se choram porque ali estão desprotegidos, naquele mesmo galpão, lugar, escola, não sabe que se tem malfeitores dormindo ali também. Tem misericórdia, Senhor. Abraça essa gente com os Teus braços e permita que sejamos instrumentos Teus para diminuir a dor daquele povo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando você escolhe um tema e esse tema o versículo ele não se completa, tema é escolher servir ao Senhor. O que é a divisa? É o tema que é baseado num versículo. E qual é a divisa? A divisa é esse versículo, parte B. A questão é que o versículo começa com 3 letras. E essas 3 letras, elas falam profundamente nesse contexto do versículo e no contexto do capítulo onde o versículo está. E eu gostaria de começar falando e conversando junto com você sobre as primeiras 3 letras do versículo, que entendemos como mas. Mas você sabe que o português é uma língua mais fácil que o chinês, mas não é muito fácil também não. Mas, no português, você vai encontrar aqui de 3 formas, pelo menos, que se for pesquisar, quem sabe encontrar outra, né? Eu tenho que ter muito cuidado, porque a Alessandra é professora de português, você sabe, né? Em casa, ela vai me corrigir. Mas o mais do versículo 15, parte B, do capítulo 24 de Josué, é esse mas aqui. Ele está relacionado com um pensamento contrastante opositivo, ou seja, é o contrário de alguma coisa. Quando o escritor escreve mas, ele está dizendo, vocês vão para cá, mas a minha ideia é diferente da ideia. É um contraste, é uma oposição. Temos no português o mais com i, não é? Que é um advérbio também, está ligado à intensidade.
e temos o mais, que é o plural aí do adjetivo má, não é? Mas o nosso versículo, ele está aqui. O que o escritor está dizendo para nós, ele é contrário ao quê? O que está acontecendo no capítulo 24? Por que esse já idoso, pouquinho à frente, a Bíblia vai dizer que ele falece com 110 anos, pouquinho à frente dos versículos que escolhemos para trabalhar nesse mês? O início do capítulo 24 de Josué nos traz o cenário que está acontecendo. Então Josué, versículo 1 do capítulo 24, reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então a família de Abraão era pagã. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e os conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Josué, no capítulo 24, ele chama ali todas as tribos de Israel. Está chamando quem, gente? Família toda. Tudo que era parente, primo, irmão. As 12 tribos. Chamou todo mundo. É como se estivesse chamando todos os Teixeiras. Vamos reunir lá em Siquém, dia tal. Só gente importante. Todos os Coelho, todos os Brandão, todos os Soares, todos os Silva, todos os Leitão. Ele vai chamando todo mundo. Todos os Rodrigues. Chamou a parentada toda lá em Siquém. Olha, a gente precisa ter uma conversa aqui. Lá atrás, quando Deus se apresentou a Abraão, o pai de Abraão, os irmãos dele e ali a família de Terá cultuava outros deuses, lá atrás. E o texto está aqui em Gênesis 11, 24 a 31, é só isso aqui a história do pai de Abraão, só isso aqui. São só esses versículos, talvez 7 versículos. Quando Naor tinha 20 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi para o pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi o pai de filhos, Abraão, Naor e Arã. Lembra que o Naor recebeu o nome do avô. Então Abraão tinha um irmão chamado Naor. Abraão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão perde um irmão. E aqui, isso já foi uma tristeza ali para o Terá. Abraão casou com Sarai, ou Sara, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir à terra de Canaã, e levou junto com seu filho, o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Rapidinho aqui. Eles saíram de Ur para ir à terra de Canaã. Olha o que acontece. Eles chegaram até Arã e ficaram. O pai de Abraão, ele sai com um destino e ele não cumpre esse destino e ele para no meio do caminho e ele fica ali. Ele sai com uma direção, mas ele não consegue completar essa viagem e ele é sepultado ali com 205 anos de idade, a idade que alguns aqui vão chegar. O que acontece é que Josué, no capítulo 24, ele está resgatando uma porção de coisa. E agora, no 24, parteado, versículo 15, mesmo verso que lemos há pouco, vai ser assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir,
se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates. O que é o além do Eufrates? Tigre e Eufrates, 2 rios que até hoje estão por lá, próximos ao que chamamos hoje de Iraque. A origem de Abraão está ali naquela região. A origem de Terá está naquela região. Ali eles não se renderam e não conheciam o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Yahvé. E agora Josué está ao final do seu livro, dizendo: vocês ainda hoje precisam escolher. Você pode imaginar? O discurso do capítulo 24, Josué começa dessa história e começa a falar: olha, fomos escravos no Egito, e Deus libertou, e Moisés foi cuidando do povo, e foi para lá, e foi para cá, e Deus foi vencendo, e vocês não deixaram de ter comida, e não deixaram de ter agasalho, e não deixaram de ter proteção, e Deus vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, e agora Josué tem 100 e poucos anos de idade, e ele de novo está precisando dizer: vocês têm que escolher. Terá tinha que escolher, Abraão tinha que escolher, Isaac tinha que escolher, Jacó tinha que escolher, todas as famílias depois deles tinham que escolher, Adão e Eva, a primeira família, tinha que escolher. Você tem que escolher. É muito simples, você tem que escolher. Quando eu canto, como cantamos aqui, a linda música escrita por essa senhora: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, você está falando. Mas será que está escolhendo? É diferente. Declamar, romantizar o sofrimento é diferente de escolher. Porque quando eu escolho, eu preciso me movimentar. Eu não estou escrevendo poema, eu não estou recitando poema, eu não estou cantando poema. Uma escolha implica em ação, implica em renúncia. E aqui Josué, ele está fazendo toda essa revisão com o povo, porque ele tem razões para fazer isso. Aqui é um mapa bem simples de onde eles saíram. Terá sai daqui com toda a sua família, Tigres e Eufrates está por aqui, olha. E ele vem e para aqui em Harã, na Mesopotâmia. Qual era o destino? Canaã. Interessante, né? Isso aqui é antes de tudo, pessoal. Moisés sai do Egito com o povo para entrar aqui nesse lugar. Lembra das 2 pocinhas de água que eu falo no mapa? Mar da Galileia e o Mar Morto. Lembra disso? E o que está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto? Qual é o rio? Rio Jordão. Entre o Mar da Galileia e o Mar Morto está o Rio Jordão. Quem foi batizado nele? Jesus e uma opção de outros. Quem batizava? João o Batista. Então, o Terá, o objetivo dele era chegar aqui, antes de qualquer coisa, antes de Moisés, antes de todo mundo. Morreu aqui e não chegou. Esse era o objetivo de Terá. E ele não chegou aqui. E Deus foi obrando na vida de quem agora? Abraão. E Abraão vai acreditando e as coisas vão acontecendo. E Josué agora está escrevendo isso aqui. Por que é importante as 2 poças d'água aqui? Mar da Galileia e Mar Morto. Por que é importante isso aqui? Preste bem atenção. Sempre na Bíblia vai falar dos amorreus. Amon, Moabe, estão aonde? Aqui. Antes do Jordão. A Bíblia vai falar que 2,5 tribos não atravessaram o Jordão, porque ficaram aonde? Aqui. Porque era boa para quê a terra? O que eles cuidavam? O que eles tinham? A criação. Gado. A terra aqui era boa para o gado. Eles pedem: olha, a gente não quer atravessar o Jordão, deixa a gente ficar aqui. O que é isso hoje? Palestina, Israel. Josué vai relembrar aquele povo de onde eles vieram. E desde aqui, eles vêm com um problema de quem é o meu Deus, um problema de escolha, a quem eu vou servir, em quem eu vou acreditar. Você deve lembrar de uma história bem interessante, onde Jacó está fugindo de Labão com sua família e seu gado, ovelhas e tudo mais, e o Labão vai atrás dele.
E o Labão vai atrás dele, sobretudo, porque ele não avisou que ia sair, mas tem uma coisa preciosa que sumiu da casa de Labão. O que que era? Ídolos. Ídolos, que a esposa de Jacó tinha. Linguajar carioca é só fazer assim. Roubado. Mão grande. Ou deu o ganso. Tem vários significados. Passou a mão, mão leve, abatedora de ídolos. Ela malocou ali aqueles ídolos debaixo ali da sela do camelo. E o Labão ficou bravo quando não viu o neto, não viu o genro, não viu o filho, não viu ninguém. Não viu os rebanhos de Jacó, mas quando não viu os ídolos dele, ficou louco. E ele vai atrás, roubaram os meus ídolos. Aquilo para aquela mulher de Jacó era tão... Ela escolheu aquilo, que ela, em vez de devolver os ídolos, ela fingiu que não podia levantar, que estava no período dela, e não levantou e continuou escondendo os ídolos do pai. O ser humano, ele todo dia, independente da idade, dependendo de sexo masculino ou feminino, todo dia, ele acorda com um desafio. Quem é meu Deus? Em quem eu vou confiar? O dia de hoje, que é uma interrogação, eu vou acordar, em quem eu vou confiar? O resto da tarde de hoje, em quem eu vou confiar? Todo dia, enquanto alguém está respirando, essa escolha é uma escolha que é perguntada. E o que eu acho interessante é que o texto continua, mas Josué foi esclarecendo, olha, vocês têm andado tortos aí ao longo da história, mas eu discordo disso, eu tenho tomado a minha decisão, e eu quero trabalhar com você a próxima palavra que tem 2 letras. Quais são as 2 letras? Eu quem? Quem está falando, gente? Josué. Quem era esse Josué? Olha que interessante a aula de português. Mas nós escolhemos, mas nós vamos, mas juntos, larará, larará. Sempre quando alguém bota tudo no plural, essa pessoa não está tomando uma decisão individual. Sou eu primeiro, eu escolho, eu decido, eu tenho esse foco, eu tenho essa convicção. Não, porque todos juntos vamos aí. Se você não tem convicção, se você não tem certeza, ninguém vai para lugar nenhum. Agora falamos aqui de uma caravana que está indo para West Virginia. Eu decido ir. E quando eu decido ir, tem que entrar num carro aqui, viajar 5 horas e ir lá para o meio das montanhas para ajudar aquele pessoal lá. Eu não decido isso, eu não vou. Não tem jeito. Se eu decido, eu tenho que entrar no carro e tenho que dirigir até lá. Vai fazer o quê? Vamos ter que comer a comida da Lene. Amém? E quem sabe a Alessandra junto, mas outras pessoas lá. Vamos ter que ajudar a fazer de alguma maneira aquelas rampas lá junto com o Mário. Vamos ter que dar um jeito. Quando eu decido, isso implica renúncia, isso implica deixar alguma coisa, isso implica movimentação, isso implica sair da zona de conforto e entrar na zona de coragem. Para qualquer coisa, eu tenho que decidir. E eu preciso encarar o que vem pela frente. Mas o Josué, ele sabia o que ele estava falando. Mas vem aqui comigo. Me ajuda aqui a achar o nome de Josué. Moisés, lá atrás em Números 13, ele envia os espias para verificar qual terra, gente. A mesma terra lá onde o Terá tinha que ter chegado e não chegou, ficou no meio do caminho. Pai de Abraão. E ele separa espias para ir lá. E um dos espias seria quem? Josué, não é isso? Não estava lá? E os famosos lá do grupo eram quem? Josué e Calebe. Mas onde é que você acha o nome de Josué nessa lista? Lugar nenhum. O nome de Josué era Oséias, filho de Num. Foi com esse nome que ele nasceu, foi parar na certidão de nascimento dele. Só tem uma coisa. Na história bíblica, quando Deus elegia uma pessoa para uma função específica, Deus também mudava o nome da pessoa. E o nome Oséias significa salvação em hebraico. E o nome Josué, Deus é a salvação.
Sabe quando o nome dele foi mudado? Versículo 16, de Números 13. Foi nessa altura que Moisés mudou o nome de Oséias, da tribo de Efraim, em Josué. Mas eu que tive o nome mudado, mas eu que agora o meu nome representa, a salvação não é minha, antes era Oséias, eu sou a salvação, agora com Josué, a salvação vem do Senhor. Eu que tive o nome mudado, eu que ganhei um novo título, eu que ganhei um novo desafio, eu que ganhei um novo projeto, eu que ganhei um novo objetivo da parte de Deus. Josué, que em Êxodo 24 era cooperador de Moisés e subimos o Sinai juntos. Eu que era jovenzinho, estava ali olhando para Moisés. Sou eu. E Yahvé falava com Moisés, e eu estava do lado de Moisés, e eu via aquilo que estava acontecendo, e eu sei quem é Deus, e eu sei quem é Jeová, e Ele existe, Ele é poderoso. Eu, Josué, que mudei a minha vida, porque Deus resolveu fazer uma obra em minha vida. Eu, Josué, descido. Eu, Josué, que em Êxodo 33... era ali um assistente de Moisés. Moisés montava uma tenda para atender as pessoas, e quando Moisés estava ali, a nuvem vinha e parava em cima da tenda. Eu, Josué, estava ali do lado de Moisés, e eu via aquela nuvem parar em cima da tenda. Sou eu que estou decidindo o que eu estou decidindo, porque Deus para mim não é uma etiqueta, uma placa, um uniforme, carregar um livro, 2 ou 3. Eu, Josué, sei o que eu estou falando. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto o Senhor falava. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente querendo ter vida mudada. Tem gente falando que fez uma escolha por Jesus, mas se afasta da tenda. Não quer pagar o preço. Não quer mudança. Quer seguir naquela musiquinha, deixa a vida me levar. Ele não se afastava. Não interessa o que vai acontecer, eu quero estar dentro. Deus vai falar, Deus vai mandar. Cantamos uma música aqui agora, quero ir no profundo. No profundo. Tu acha que alguém vai no profundo, brincando no playground? Não vai mais de jeito nenhum. Escolhas requerem novas atitudes. Mas eu, Josué, que estava no Sinai, estava na tenda vendo tudo acontecer. Eu, Josué, que em Deuteronômio 31, Moisés, sabendo que ia morrer, sabendo que não ia entrar na terra, ele viu ali em cima do Monte Nebo a terra, mas ele não ia entrar na terra. Eu, Josué, que agora recebo essa nomeação. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Atravessará o quê, gente? Rio Jordão, lembra comigo. Olha o problema das 2 poças d'água no mapa. Mar da Galileia, Mar Morto, Rio Jordão entre um e outro. À direita, já expliquei isso, Oriente. Moabe, Amon, precisava atravessar para herdar qual terra? Canaã à esquerda. A oeste, nós moramos em que costa americana? Qual costa americana? Leste, direita. O negócio de Canaã era a oeste. Eles precisavam chegar onde Terá não chegou. E agora, o que Moisés faz? Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, esse camarada que andava agarrado com Moisés, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Eu, que recebi essa tremenda incumbência, desafio, uma coisa dificílima.
Eu estou substituindo Moisés. Lembra comigo aqui, lá no monte, quando Jesus orou, quem é que apareceu lá? Moisés, Elias, Moisés. Deixa eu te contar um negócio. É o cara. Moisés é o cara. Antigo Testamento, deixa eu contar, não tem ninguém maior do que Moisés no Antigo Testamento. Moisés, ele é a pessoa. Deus sumiu com Moisés, porque senão o túmulo dele ia ser um negócio que ia ter um aeroporto só para visitar o túmulo de Moisés. Moisés, ele é o grande líder do Antigo Testamento. Quem é que substitui Moisés, gente? Eu, que substituí Moisés e não pensa que foi fácil não, que estou falando o que eu estou falando. Eu substituí Moisés. E o texto vai continuar em Josué capítulo 1, nós estamos no 24, o tema do mês da família, mas no capítulo 1 começa toda a questão aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então agora esse Deus que dizia e falava para Moisés o que devia acontecer, agora está falando com quem? Eu, Josué, que ouvi a voz audível do Senhor, falando comigo. Meu servo Moisés está morto, agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrate, toda a terra dos hititas, até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deixa eu falar uma coisa para você. O camarada vai substituir Moisés. Já tinha visto fogo descer no Sinai, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Já tinha visto Deus castigar várias vezes muita gente rebelde. Já tinha visto a terra engolir aquela raça toda que seguiu os coraitas. Já tinha visto tenda e nuvem e coluna de fogo. Agora Deus está falando com esse camarada aí. Agora ele é o líder. Agora ele é o general. A figura de Josué é uma figura de general, de guerra, para conquistar. Esse camarada que ouvia a voz de Deus, tu está achando que ele vai negociar com outro tipo de adoração? Josué sabia quem ele era. Eu não valo nada. Não dá nem para começar essa brincadeira, contando com as minhas habilidades. Eu decido por Deus, porque eu sei da onde eu vim. Deus fala com ele e diz: eu não vou te abandonar. Você se agarra comigo que eu não vou te abandonar. Escutei de um grande homem de Deus uma expressão que eu nunca mais esqueci. Deus não nos dá tarefa que nós não consigamos cumprir. Você é mãe? Você é mãe? Deixa eu te falar uma coisa. As mães aqui. Deus não te dá uma tarefa que você não vai dar conta. É só não abandonar Ele, porque Ele não vai te abandonar. Amém ou não amém? Amém. Meus irmãos, o texto segue, vai dizer assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Só quero te chamar a atenção aqui uma coisinha. Versículo 2, Josué, capítulo 1. Agora, pois, você e todo este... Por que aqui não está você e toda a sua família? Porque lá em 24 ele vai falar uma outra coisa. Aqui é você e todo este... Olha que coisa interessante. Aqui ele vai dizer para Josué, Deus falando: seja somente forte e corajoso, se agarra no livro da lei, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Escolha ser forte e corajoso. Eu só quero falar isso de novo. Não é Deus que faz você ser forte e corajoso. Sabia disso? Não é Deus. É você que decide ser forte e corajoso. E como é que alguém decide ser forte e corajoso? Enfrentando o medo. Não foi Deus que fez Josué ser forte e corajoso. Foi ele que decidiu enfrentar os seus temores, os seus medos. Se agarra no livro da lei. Alguém pode se agarrar na palavra de Deus
e decidir ser um covarde. Sabia disso? Pode memorizar a Bíblia inteira, mas decidir ser um covarde. Você decide ser forte e corajoso. Nessa manhã aqui eu não tenho dúvida não. Pai, mãe, filhos, talvez estejam vivendo circunstâncias, para não dizer 100%, onde você tem que decidir ser corajoso, corajosa. Você vai se agarrar com Deus, vai se agarrar com a palavra dele, mas a decisão, a escolha é sua. Olha o que Josué 24:12 vai falar, e nós estamos praticamente caminhando para o fim. Josué fala no meio do capítulo 24, já encerrando o seu livro: não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Mãe, mãe, não é a espada, o arco, a sua força, a sua disposição, a sua inteligência, a sua pouca ou muita saúde que vão lhe dar a vitória. Porque realmente, se você confiar nisso, você não vai ter condições de executar esse papel. A vitória vem daquele que fez que o seu povo entrasse na terra prometida. O nosso problema, e quando nós ficamos desesperançosos, é porque a gente acha que o sucesso depende da gente, só da gente. Sua parte é ser forte e corajoso. A parte de Deus é não te abandonar. Amém ou não amém? Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, em cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. A terra está lá esperando, mas é só para forte e corajoso. A terra mana leite e mel, mas é só para forte e corajoso. E gente que acredita que o Deus de Israel tem essa promessa para você, é que Ele não vai te abandonar. Pastor, minha terra está sequinha demais, você não tem noção do negócio. Despensa é só lata, pastor. Você sabe o que é brasileiro? Só abrir lata para comer? É o fim da pegada. Eu estou achando que está faltando coragem e força. E fé naquele que muda as situações. Porque isso vai mudar. Ora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Lembrando, nosso versículo é o 15, né? Olha o 14 aqui. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Gente, pelo amor, Josué capítulo 24, esse povo já está na terra, já atravessaram o Jordão. Josué está com 100 anos de idade. O cara tem que chamar todo mundo, toda a tribo de Israel, todas as tribos de Israel, para dizer: joga fora os deuses. Tem um lamento maior do que esse? Joguem fora os seus deuses. Ele não está falando para os amorreus, para os amonitas, ele não está falando para filisteu, ele está falando para as tribos, todas as tribos de Israel. Joguem fora os seus deuses. Gente que estava adorando outra coisa que não era o verdadeiro Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, ou nós vamos escolher quem nós vamos servir, ou vai continuar uma mediocridade. Você não vai conseguir nada pensando que eu vou fazer isso, eu vou trabalhar naquilo, 2 empregos, 3 empregos, 4, 5, eu não sei quantos, vou juntar aquilo, vou botar não sei o quê, e ações, e terreno, e sei lá o que vai ser, e isso vai dar certo, isso é um sucesso. Essa é a exata e perfeita receita para o fracasso. Talvez os seus deuses são um só: você e as suas forças, e os seus desejos e o seu querer. E talvez esse seja o maior desafio que você tem. Talvez esse seja o seu grande desafio. Você, seu querer, sua mente, suas emoções e seus planos. Deus, Ele tem um problema com essas questões. E essas questões, Ele não resolve. Sabe quem tem que resolver? Você. Quais são as suas escolhas? O texto vai dizer: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: isso aqui não existe. Isso aqui não vai existir se isso aqui não existir primeiro.
isso aqui não vai existir. Sua família só vai mergulhar no profundo quando você decidir mergulhar no profundo. Quando você decidir acreditar num Deus que é vivo, real e poderoso. Israel está lá tentando se proteger, vários inimigos ao redor, eu estou falando do Estado de Israel nesse momento. A mensagem é para eles também. Aquele domo lá que cuida de mísseis, aquele não vai segurar não. Se eles acreditarem que eles são o Deus que protege. Nessa manhã, nós aqui temos um desafio, acreditar que nós temos um Deus que protege. Já testemunhei várias facetas de um problema que tive muito sério de saúde emocional. E talvez aqui alguém já teve uma experiência que envolve síndrome do pânico. Mas tem algo que aconteceu, foi verdade. E aquilo que Deus faz na sua vida, ninguém pode dizer que é mentira. Sabe por quê? Você que viveu. Como é que alguém vai falar que é mentira, se é você que viveu? Mas eu lembro que eu tinha um Chevette L, 1993, parece que é velho, viu? Só parece. Porque ele era lindinho, bonitinho, né, Alessandro? Que carrinho bom aquele carrinho. Novo. E eu tinha que sair visitando clientes. Era uma empresa que nós prestávamos assessoria na área de TI. E eu estava com um problema gravíssimo na área psicológica. Alguém lembra o que é burnout? Muito trabalho, muita atividade. Graças a Deus eu melhorei, né? Tenho trabalhado bem menos. Para você ver como a coisa era. Estou trabalhando bem menos. Mas eu lembro que a mãe falou, eu já era casada, a mãe falou assim, ó, vai na doutora X, que eu não posso falar o nome dela. Uma bênção, crente. Eu fui na doutora X. E a doutora X sabia resolver o problema receitando 2 remedinhos. Um chamava Lexotan, o outro Anafranil. Eu falei, que bênção. Agora está tudo resolvido, é só engolir esse negócio aí. Uma bênção. Eu tomava aquele negócio, parece que meu freio de mão ficava puxado. Eu melhorei, estou melhorando. E eu comecei a orar assim, eu tenho alguma coisa errada que não está certa. E não é assim que vai resolver o problema. Aí eu ia na segunda consulta, ela, vou aqui repetir o negócio. Eu falei, agora que eu vou para o brejo. Mas eu coloquei uma posição na minha vida e eu comecei a enfrentar certas coisas. E eu comecei a enfrentar no mundo espiritual, mas publicamente. Sabe como é que faz isso? Eu vou te falar como é que faz. Porque até naquele momento eu já tinha dado entrada em 2 hospitais, achando que eu estava tendo ataque cardíaco. E havia pressão normal. A médica falou, isso aí é problema, né? O rapaz está meio fora do eixo. E quando eu entendi que aquilo não era um problema físico e emocional, eu fui tentar entender, eu falei, não, peraí. Então nós vamos ter que resolver isso de outra forma. Então eu ligava o meu Chevette, 1993, uma maravilha de carro. Pararam porque era tão bom que pararam, né? E eu ligava aquele carro e eu botava um louvor no rádio. E eu dirigia 1 hora até a sede da nossa empresa lá, repreendendo pensamentos em voz alta dentro do carro, falando sozinho. Você sabe que naquela época não tinha esse negócio de viva voz, que o carro fala, o telefone, então o pessoal achava mesmo que era doido. Esse cara está falando sozinho, esse aí já é doido mesmo. Mas sabe o que eu falava? Eu falava com Deus em voz alta? Não, porque Deus sabe que eu estou orando. Eu falava com o meu inimigo em voz alta, porque ele não consegue ler pensamento. E eu ia repreendendo da minha casa até o meu trabalho. E o louvor comendo solto naquele rádio. E a batalha espiritual era assim, uma mini sessão de descarrego, só eu e o carro, né? E dirigindo, e pau comendo, e louvor, e vamos orando, e vamos. E não desrespeitando nada da medicina. Eu quero dizer que aquilo ali teve que acabar. Porque você escolhe certo sofrimento, e tem gente que escolhe mergulhar no profundo. Você acha que é o profundo de Deus? Não, é no profundo do sofrimento.
Ah, eu já estou ruim, mas não tem nada tão ruim que não possa piorar. E faz uma escolha de prostração. E faz uma escolha de não ser vitorioso. E não faz a escolha que Josué fez. Esse camarada aqui podia ter escolhido: agora eu estou ferrado. Eu estou substituindo Moisés. Agora a vaca vai para o brejo mesmo. Não, rapaz, você tem que ser forte nessa hora. E tem que ser corajoso. E eu estou contigo. E a palavra está aqui. Ó, todo dia, palavra, hein? Todo dia, medita na lei, hein? De dia e de noite, hein? Senão você vai para o poço, hein? Senão você vai para a depressão, hein? Senão você não vai avançar, hein? Isso é Deus falando com ele. É todo dia, hein? Ó, ser forte, ser corajoso. Ó, palavra, Bíblia, manhã, tarde, noite. Vamos embora, todo dia. E eu estou com você. E eu vou falar com você. E eu não vou te abandonar. Você faz a sua parte, eu faço a minha. E nós vamos vencer. E você não vai cair no poço. E você vai ser levantado. E você vai fazer, não só vai ser levantado, mas você vai fazer esse povo atravessar, conquistar. Você vai transbordar em força e coragem. Meus irmãos, minhas irmãs, solteiros, casados ou não, pais, sobretudo as mães nessa manhã, deixa eu te contar um negócio. Não faz isso não para você ver. Não faz isso não para você ver. Você não escolhe ir para um outro nível com Deus para você ver uma coisa só não. Vai descer a ladeira, hein? Escolha as escolhas que te levam a superar medos, dificuldades, barreiras, e que olha para o inimigo e fala: ó, tu já ficou, porque agora eu decidi ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Eu decidi que o meu alimento não é mais o medo, mas é a palavra de Deus. Cada criança que recita um versículo aqui de memória aqui, sabe o que eles estão fazendo? Cuidando disso aqui, ó. Cuidando disso aqui. Sabe o que aconteceu comigo? Comecei a espalhar versículo na casa inteira, atrás da porta. Atrás da porta do banheiro, atrás da porta da sala, atrás da porta do quarto. Espalhei versículo para tudo que é canto. Sabe por quê? Minha mente tinha que ficar cheia daquilo que me leva a vir. Não adianta, aquilo que é porcaria o mundo já traz. Você tem que ser, a tua mente, gente, por favor, imprima versículo e bote. Eu era criança, tinha tanto quadro com versículo da Bíblia, Arca de Noé, Arca da Aliança, Tabernáculo. Você ia numa livraria, qualquer rua do Brasil, você comprava quadro com versículo bíblico. Imprime esse negócio, bota para tudo que é lugar. Ensina seus filhos a memorizar. Criança está aprendendo a ler, vai querer ler tudo. Então lê versículo. Reafirme na sua mente o Deus que você escolheu servir. Reafirme quem você é, sua identidade, a identidade dele. O mesmo Josué que lá atrás, Deus vai falar: você e este povo, sabe o que ele fala aqui nos últimos capítulos do livro dele? Agora eu decido, eu e minha família, sabe por quê? A minha parte eu já fiz. Eu já atravessei o povo, eu já alcancei Jericó, eu já lutei. Deus nos deu a vitória. Não foi a espada e o arco, mas ele fez. Agora eu estou com 100 anos de idade. Agora não é eu e o povo. Porque pelo povo eu já fiz tudo que eu podia. Eu já ensinei a vocês, seus miseráveis. Vocês jogam esses deuses fora. Para de idolatria. Porque agora, com 100 anos de idade, só me resta desfrutar dos meus dias com a minha família. E eu escolho, continuo escolhendo, servir ao Senhor. O texto vai dizer, encerrando o capítulo 24, pós o versículo que ele vai dizer que eu escolho servir ao Senhor, Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Olha só a lapada. Israel todo reunido. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Vocês não têm condição. Se abandonarem o Senhor e servir a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: não, peraí, de maneira nenhuma. Nós vamos servir ao Senhor, sim. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir o Senhor. Somos, responderam eles. Isso é um documento que está sendo escrito. Josué disse: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e volte-se de coração para o Senhor,
o Deus de Israel. Eu não sei a lista de deuses estrangeiros que você vai ter que jogar fora. Eu não sei. Mas deixa eu te contar um negócio, vai ter que jogar. Se a sua escolha é servir a Deus profundamente, você vai ter que jogar. Não interessa o nome do Deus estrangeiro, vai ter que jogar. Senhor, eu abro mão. O meu negócio é o Senhor. Eu abro mão. Depois Josué despediu o povo, aqui é o final do capítulo 24, preste bem atenção. E cada um foi para a sua propriedade. Bom versículo esse também, Chico, para a gente anotar. Final do grupo pequeno, você pode ler também. Josué 24 e 28, e cada um foi para a sua casa. Porque tem grupo que não acaba, né? O negócio vai ficando. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Sabe o que acontece aqui? Olha o que acontece com quem escolhe servir ao Senhor. Olha o que acontece aqui. Tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timate-Será, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Ele tinha casa própria? Tinha uma terra? Tinha onde ser sepultado ou não? Ele ficou indigente pela rua? Teve dignidade, até na velhice, até no final dos dias dele. Sua atenção para o versículo 31, capítulo 24 de Josué, nós estamos encerrando. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Enquanto houve gente que sabia da história de Josué e como Josué venceu e como Israel avançou, Israel seguiu ao Senhor. Abra o parênteses. Para de falar de Deus para os teus filhos. Não traz para a igreja, não. Não lê Bíblia, não. Não espalha versículo em casa, não. Escolhe e deixa a vida me levar. O importante é dinheiro, comprar, vender. Escolhe. Depois você me conta o resultado. Espero que você não faça a escolha errada. Enquanto houve gente que testemunhou quem esse cara era e caminharam com ele, Israel avançou e o Senhor fez tudo em favor de Israel. Hoje, dia 12 de maio, Dia das Mães de 2024, eu gostaria que fosse um dia marcante, profético, um dia de decisão na sua vida. Pastor, você está falando que a gente é igual à tribo de Israel, que tem que jogar os deuses fora? Tem dúvida não, estou falando. Sabe por quê? Deus quer o melhor para a sua vida e para a minha. E chegou o dia de jogar tudo que não é Ele, toda a confiança que não é nele, para fora. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você pode curvar a sua fronte, sua cabeça, nós queremos orar com você nessa manhã. Gostaria de convocar você a fazer boas escolhas, a escolha que Josué fez. Você que é pai, você que é mãe, solteiro, casado, adolescente, jovem, quais são as escolhas que você está fazendo? Você pode fazer uma boa escolha nessa manhã. Pai, nessa manhã nós estamos aqui. Uma manhã marcante, uma manhã profética, uma manhã onde a Tua palavra está sendo lida. Isso para nós já é saúde, já é comida. Deus, nós estamos aqui ouvindo, transmitindo essa palavra. Ajuda aqui as famílias aqui presentes, Senhor. Outras que estão acompanhando pela internet. Outras que ainda vão assistir esse culto, Senhor, participar dele, nos dias futuros. Entendam que escolha por Deus não é escolha superficial, não é mergulho raso, ou é mergulho profundo ou não é. Ajuda, Senhor, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos oferece nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, que o Evangelho chegue em todas as gerações da nossa casa, não como costume, não como cultura, mas que o Deus Todo-Poderoso, que livrou o pai e a mãe, o avô e a avó, e que sustentou todos eles, o Deus que eles escolheram seguir, seja o Deus de todas as gerações. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.